Olá, gente. Continuando aqui as nossas aulas, nós temos um TD Student que, conforme já foi visto no vídeo anterior, ele tem algumas condições especiais em relação ao teste normal. Então, o TD Student ele é para amostras pequenas, inferiores a 30, onde o desvio padrão ele é conhecido, o desvio padrão populacional ele não é conhecido e o desvio padrão amostral é conhecido. Então, a substituição em relação à normal é justamente essa. Você tem a média populacional que você conhece, do que você está estudando, mas você não conhece o desvio padrão populacional. Então, essa é a limitação da normal, que geralmente vocês não têm esse número, ou então tem que construir. Por que a gente usa Student? Justamente para contornar esse problema da distribuição padrão, do desvio padrão, que geralmente não é conhecido, então você não tem essa variância. E outra coisa, as suas unidades amostrais são inferiores a 30, também é um pré-conceito do teste de Student, ele exige que seja isso. Tá? Então a gente quer testar as médias e é nada mais interessante do que esse exemplo aqui. Ó. O inibidor de apetite foi lançado, promete milagres e em uma semana os clientes sentem os primeiros resultados da perda de peso. Um biólogo especialista na área de medicamentos decidiu testar para verificar a capacidade de perder peso e montou um grupo de 15 pacientes. O experimento iniciou na segunda-feira, às 8 horas da manhã, medindo a massa de cada um dos participantes e terminou no domingo, às 20 horas, medindo novamente a massa destes pacientes. Ao final, a perda média de peso foi de 510 gramas e desvio padrão 984. Realmente, ao nível de confiança de 0,2%. Por que 0,2%? Tão diferente assim? Porque, mais uma vez, é medicamento, é algo perigoso, é algo que pode matar se você errar a dosagem, então você tem que ter segurança. Lembre, quem trabalha com biologia na área de saúde, na área de radiologia, na área de medicamentos diversos, tem que trabalhar com níveis rígidos, de 0,2, por exemplo. Se eu mostrar aqui para vocês a tabela do Student, isso aqui não existe nela. Então vamos tentar ver qual a importância do R e qual a importância da tabela. Vou botar aqui a tabela para vocês. Essa é a tabela do R, do Student, tá? Sem usar o R. Então qual é o problema dela? Você tem aqui o grau de liberdade, que você tem que descontar uma unidade amostral, tá? E você tem aqui o valor das probabilidades. Então você está trabalhando 60%, 75%, 90%, 95%. Isso aqui são os valores de acerto. Realmente ela vai até 99,95%. O nosso caso aqui é que a nossa situação está trabalhando com 0,2%. O que é 0,2%? É 99,98%. Eu não tenho esse valor aqui na tabela. Então, mais uma vez, a tabela acaba sendo limitada e o nosso grande e saudoso R aqui salva a gente, como sempre, tá? Por isso que é mais importante saber o R do que saber a tabela em si. O que vai acontecer aqui? Eu quero medir esse pessoal aqui e saber se realmente eles tiveram perda de peso. Vamos construir aqui nossas hipóteses. A primeira hipótese aqui seria H0, é que a média desses pacientes, o peso desses pacientes não mudou, ou seja, foi 0, tá? E a hipótese alternativa é que o uso desse medicamento, errei aqui, o uso desse medicamento elevou essa média para baixo, ou seja, negativa, as pessoas perderam realmente peso. Então esse é o teste que a gente quer fazer lá, tá? O que a gente faz? Constrói a nossa tabela. A nossa tabela eu vou fazer o seguinte. Vamos montar aqui. Se o nosso teste... tá. Esquecendo. Só mais um comentário. Vejam, ele não diz qual é a sua média populacional. Então, por isso que a gente está adotando 0. Ou seja, as coisas não mudaram, tá? E aí ele diz o seguinte. Não, mudaram. E mudaram para baixo. Beleza, mudou para baixo, mudou. Então, vamos comparar o seguinte. Ó. Vamos ter em mente que 510 gramas aqui, que é o peso médio, ele não é positivo, hein? Ele é negativo. Ou seja, o nosso teste aqui ele vai ser para a esquerda. Por quê? Porque é perda de peso. A gente está analisando. Agora, se ele tivesse ganho peso, a gente não tem nem o que discutir. As pessoas realmente ganharam peso, o medicamento não funciona e foi para o beleléu. Perdeu o experimento. Ou ele provou que o medicamento é ruim. Agora, o que ele quer aqui é provar que realmente não, a média realmente ele levou ele baixou o peso médio dessas pessoas. Ele trouxe aqui para a esquerda da distribuição. Mais ou menos aqui, ó, ele está para cá.
as pessoas realmente ficaram nessa região. E nessa região aqui são as normalidades, a aceitação de H0. Isso aqui é a rejeição, isso aqui é a aceitação. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente precisa, primeiro, consultar lá na tabela qual é o valor que vai ficar aqui, o valor da região crítica, o valor que divide entre aceitar e rejeitar H0. E depois a gente vai ter que transformar esses dados aqui para o T tabelado, tá? Então, vamos aqui, ó. Como é que a gente faz a consulta? Então, a consulta é QT, por quê? Q, porque é um valor tabelado que eu quero consultar. T, porque é T de student, tá? E aí o valor que vocês querem não é 0,2%, porque 0,2% é o erro, a possibilidade de errar. O que vocês querem é 0,998. Faço uma conta rápida, 100% menos 0,2% vai dar 99,8%. Então, por isso que a gente está usando 0,998. Vírgula, e agora vem um segredo, grau de liberdade. Grau de liberdade são 15 pacientes, então eu tenho que descontar 1. 14, fecha, Ctrl R. 3,43. Por que ele deu positivo? Porque a distribuição P ela é uma distribuição simétrica, então o valor que você utilizar positivo, você pode utilizar negativo, aquelas mesmas condições da normal. Então o que você faz? Você coloca aqui, constrói a sua normal e vai fazer suas continhas. Então como é que seria essas continhas aqui? Ó? Define a sua região crítica, que é menos 3,437, tá? Essa região aqui é a região onde você rejeita, essa região aqui é a região onde você aceita H0, e aí você vai converter. Antes você usava o valor de Z calculado, agora vai ser T. Nesse caso aqui, T, o meu número de pacientes são raiz de 15. O meu desvio padrão amostral, 984. A minha média ela é menos 510, porque é perda de peso, tá? E agora, ó, descontado da minha média populacional. Minha média populacional é 0, tá? Por quê? Porque eu imagino que não, esse medicamento não tem efeito, então o peso continua a mesma coisa, tá? Ele realmente não baixa. Nesse caso aqui, o T calculado. Bom, calculamos aqui o valor de T calculado, certo? O valor deu menos 2,01, ou seja, menos 2,01 ele está mais ou menos por aqui, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente aceita H0, ou seja, o medicamento não tem os efeitos prometidos para uma semana, que uma semana você já sentiria essa diferença de peso, essa perda de peso, essa perda de massa corporal. Então, o medicamento tem uma propaganda enganosa, não sei, aí você conclui da maneira que você quiser, mas no meu caso, propaganda enganosa, tá? Esse era o recadinho que a gente tinha. Se liguem aqui como consultar o valor de T no R, tá? E obrigado.